Será possível que um comediante consiga mudar uma língua inteira? Bem, hoje vamos ver a história de como uma figura icónica não só se tornou um espelho da sociedade, mas também deixou uma marca para sempre no dicionário. Estamos a falar, claro, do grande Cantinflas, o gênio da comédia mexicana e do seu legado, que é muito mais profundo do que se possa pensar. E olhem, para termos uma ideia da dimensão disto, esta citação de Gregório Luque diz tudo. Cantinflas não era só um ator que fazia rir. Não, ele era um verdadeiro espelho da sociedade mexicana. Um comentário vivo sobre a política, as injustiças e as pessoas do seu tempo. Ok, então, para percebermos o Cantinflas, temos mesmo de ir à raiz da personagem que ele criou. Ele era o arquétipo perfeito do pícaro, uma figura super importante na cultura hispânica. Mas afinal, o que é um pícaro? Bem, imaginem um herói que é meio malandro, um trapaceiro que não joga segundo as regras. Porquê? Porque ele olha para a sociedade à sua volta e vê que ela é corrupta. Então, em vez de seguir as normas, ele usa a sua inteligência, a sua astúcia, para sobreviver e dar a volta por cima. É daqui, desta ideia, que nasce toda a comédia e a crítica social de Cantinflas. E para vermos isto na prática, nada melhor do que olhar para um dos seus filmes mais famosos, de 1952, Se Eu Fuera Diputado, ou, em português, Se Eu Fosse Deputado. Este filme é o exemplo perfeito para vermos o pícaro em ação. A história parece simples, mas é genial. Temos o Cantinflas, um barbeiro de bairro, humilde, mas com superpoder secreto, por assim dizer. Ele conhece as leis e os códigos civis de trás para a frente, e usa esse conhecimento para ajudar os mais fracos. E a partir daí, a ascensão dele é, uau, meteórica. De repente, está a defender vizinhos para não serem despejados, depois ganha um caso de homicídio em tribunal e até é confundido com um maestro e acaba a dirigir uma orquestra sob aplausos. Torna-se um herói do povo. E qual é o passo seguinte para um herói do povo? Claro, a política, onde ele vai desafiar o sistema que sempre criticou. E é aqui que o filme deixa de ser só uma comédia. Torna-se numa sátira afiadíssima à política e ao sistema de justiça do México daquela altura. Aqui, o humor é uma arma, percebem? Ele não está só a fazer piadas. Está a usar o riso para desmascarar um sistema onde a corrupção é a regra, onde os subornos e os acordos feitos por debaixo da mesa são, na verdade, a única lei que conta. E esta cena do tribunal é simplesmente brilhante. Vejam bem, cada personagem representa uma coisa. O juiz é a autoridade corrupta, preguiçosa, que só ganha interesse no caso quando o Cantinflas lhe acena com um encontro com a acusada, que é lindíssima. O advogado da acusação é a justiça ideal, aquela dos livros, que segue as regras à risca. E o Cantinflas? O Cantinflas é o pícaro. Ele não usa a lei para ganhar, usa a sedução, a astúcia, ele quebra as regras todas. Esta citação de Robert Merton pode parecer um bocado académica, mas a ideia é simples. Numa sociedade onde as normas estão a falhar, onde há anomia, o sucesso não vem de seguir as regras. Vem de se ignorar e usar a inteligência. O Cantinflas não ganha porque a lei está do lado dele. Ele ganha porque o sistema está podre e ele sabe jogar esse jogo melhor do que ninguém. Mas vamos à sua verdadeira arma secreta, a sua ferramenta mais famosa. A forma completamente única e confusa como ele usava a linguagem. Isto é que é genial, a sério. O que a académica Sueli Reis Pinheiro explica aqui é fundamental. O discurso sem sentido do Cantinflas não é um erro, é uma tática. É de propósito. Ele exagera e distorce a linguagem para desconstruir o discurso pomposo e vazio do poder. Ele não quer revelar o significado, quer escondê-lo. E esta comparação é assustadoramente perfeita, não é? O discurso do Cantinflas parece muito importante, muito autoritário, mas não diz absolutamente nada. É um espelho perfeito do discurso político, que também soa muito convincente, usa palavras caras, mas no fundo não tem substância nenhuma. É só uma ilusão de verdade. Então, qual é o objetivo disto tudo? É a guerra de desgaste. Como diz aqui o Carlos Monsivais, a estratégia é levar o adversário à exaustão. A confusão é uma arma. A pessoa do outro lado fica de tal forma frita, de tal forma cansada a tentar perceber o que ele está para ali a dizer, que no fim só quer que aquilo acabe. E então desiste e concorda com tudo. E esta técnica foi tão, mas tão icónica que aconteceu algo incrível. Criou um verbo novo na língua espanhola, cantinflear. E significa exatamente isto, falar de uma forma que parece elaborada, mas que é absurda, confusa e no fim de contas não diz rigorosamente nada. O que nos leva à parte mais incrível da história, ao legado mais duradouro de Cantinflas. É que o seu impacto foi muito, muito para além do cinema. Parem um bocadinho para pensar no que isto significa. Uma personagem de comédia criada para gozar com a linguagem vazia do poder teve um impacto tão gigantesco que a Real Academia Espanhola, a instituição máxima da língua, teve de o reconhecer oficialmente e adicioná-lo ao dicionário.
E a prova está aqui. E não foi só uma palavrinha, não. Olhem para isto. Temos o verbo cantinflear, a ação de falar sem dizer nada. Temos o substantivo cantinflada para descrever esse tipo de discurso e ainda temos 2 adjetivos, cantinflesco e acantinflado, para descrever algo ou alguém com este estilo. Incrível. Esta citação de Fernando Dias Loçada é a cereja no topo do bolo. Resume esta ironia na perfeição. O mestre do disparate, o homem que não dizia nada com nexo, deixou, paradoxalmente, uma marca para sempre no léxico oficial. É um paradoxo lindo, não acham? E terminamos com esta questão que fica para reflexão. Num mundo onde muitas vezes quem está no poder usa palavras bonitas e discursos elaborados para não dizer nada, ou pior, para esconder a verdade, se calhar o disparate total e assumido, como o de Cantinflas, acaba por ser a forma mais honesta de protesto. É como quem diz, se as vossas palavras importantes não significam nada, as minhas palavras sem sentido também não. Pelo menos as minhas são divertidas. Fica a ideia no ar.